Muitas vezes nos encontramos com uma sensação de impotência diante das adversidades e é necessário buscarmos forças em Deus para podermos reagir e sobreviver. Esse é o estudo de número 1117 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E quando buscamos forças no Senhor, nós também recebemos ânimo, alegria, paz e recebemos força. Vamos ao nosso tema. O Senhor é a minha fonte de força. O nosso texto base está no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 2, que diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. No nosso texto base, Moisés está exaltando ao nosso Deus, após ter passado o Mar Vermelho e passado a seco. Êxodo capítulo 14, verso 21 e verso 22 diz: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Os israelitas experimentaram um grande milagre, pois eles estavam sendo perseguidos pelo exército egípcio, e diante do Mar Vermelho eles ficaram com medo, mas eles foram consolados e animados por Moisés, porque Moisés confiava plenamente no Senhor. Êxodo no capítulo 14, verso 13 e verso 14 diz: então Moisés encorajou seu povo dizendo: não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento nunca mais os tornareis a ver, e Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Olha que conforto, que consolo, que mensagem de vitória para aquele povo. E nós podemos olhar que Moisés confiava plenamente no poder de Deus e ele pôde encorajar o povo diante daquela situação, uma situação onde eles estavam impossibilitados de prosseguirem caminhando rumo à terra prometida, e também eles estavam vivendo a ameaça de morte dos egípcios. Que nós possamos nos encorajar, nos animar no Senhor, reconhecendo a soberania e o poder do nosso Deus para agir a nosso favor. Nós receberemos do Senhor força e coragem quando buscarmos a Ele, buscarmos nele com um coração sincero. O profeta Isaías declarou que Deus era a força dele. Isaías capítulo 12, verso 2 diz: eis que Deus é minha salvação, nele confiarei e não terei medo, porque a minha força e a minha canção é o Senhor Deus, e Ele tem sido minha salvação. Isaías está falando que Deus é salvação, Deus é o motivo do louvor, Deus é coragem, e é de Deus que ele recebia coragem, força, salvação, livramento. E nós podemos ver que Davi, ele também tinha o Senhor como fonte de sua força, e ele declarou o seu amor pelo nosso Deus.
Salmo 18, verso 1 diz assim: eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. Davi, ele conquistou muitas vitórias, mas sempre confiando plenamente no Senhor. Ele confiava que a força dele, que a alegria dele, que a estratégia dele vinha do Senhor. Ele não confiava nas estratégias dele próprio, na inteligência dele, muito menos na força do exército, mas ele confiava plenamente no Senhor e ele fazia do Senhor o seu amigo, o seu auxílio, o seu refúgio, o seu conselheiro. Para Davi, o nosso Deus era o valente guerreiro e ele atribuiu todas as vitórias que ele teve nas guerras ao nosso Deus, pois era o Senhor que o fazia forte e o sustentava. Salmo 21, verso 1 diz assim: o rei se alegra na tua força, ó Senhor, como é grande a sua felicidade pelas vitórias que lhe proporcionas. Nós precisamos, assim como Davi, atribuir ao Senhor todas as nossas conquistas e vitórias. O nosso Senhor Jesus, ele nos ensina que sem ele nada nós podemos fazer, mas que nós devemos viver na dependência do nosso Deus e receberemos dele o seu favor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Nós receberemos do Senhor vitória. E o salmista Davi, em sua oração, ele declarou que o Senhor é a sua força e também o seu escudo. Salmo 28, verso 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com meu cântico eu o louvarei. E tem outra versão que diz que o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com meu cântico louvarei. Precisamos fazer do Senhor a nossa força, porque ele é fonte de força. Ele nos protege, ele nos liberta, ele nos dá vitória, ele nos salva. E precisamos fazer como Davi, com o nosso cântico, louvarmos o Senhor, pois ele é digno de todo louvor. O salmista Davi também declarou que a força do povo israelita era o Senhor. Salmo 28, verso 8 diz: o Senhor é a força do seu povo, ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. O Senhor é a nossa força. E Davi reconheceu que Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Maravilhoso, é a força do povo dele, é a força de todos os que precisam. E nele, no Senhor, nós encontramos a força salvadora, a força que produz a salvação. O salmista, ele nos ensina que o Senhor é a fonte de força e é o Senhor que merece a glória, o louvor, a honra pela salvação que Deus dava ao povo, pela salvação, pela libertação, pela ajuda, o socorro, o livramento que Deus dava ao seu povo. Salmo 118, verso 14 diz: o Senhor é minha força e minha canção, porque ele tem sido minha salvação. Nós temos a nossa força que vem do Senhor, que vem de Deus, porque o Senhor é fonte de força e o Senhor, ele é digno da sua confiança, ele é merecedor do seu louvor, assim como foi do salmista. E nós devemos buscar na fonte de força que é o Senhor o nosso vigor, e o Senhor tem que ser o objeto único do nosso louvor e da nossa adoração. Davi lhe orientou ao povo para que reconhecessem o Senhor como fonte de toda a força e também de abençoador. Vamos ver no Salmo 29, verso 11, diz assim:
o Senhor concederá força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Davi tinha confiança plena no poder do Senhor. Davi sabia que o Senhor, o Todo-Poderoso, poderia abençoar o povo, poderia ajudar o povo a vencer todas as batalhas. E é interessante que Davi, que confiava plenamente no Senhor, ele tinha convicção que durante as tempestades que eles enfrentavam, por mais aterrorizante que elas fossem, o Senhor é o Todo-Poderoso e o povo, eles tinham que confiar no Senhor e se renovar no Senhor, buscar forças no Senhor, porque o nosso Deus, assim como Ele tem todo o poder, Ele poderia acalmar toda e qualquer tempestade da vida, independente de qual fosse o motivo, de qual fosse a dificuldade, as angústias que eles estavam vivendo. Poderia ser doenças, poderia ser exércitos inimigos, poderia ser as dificuldades do dia a dia, mas Davi sabia que para o Deus Todo-Poderoso não havia e não há nada que seja impossível. E no Salmo 68, Davi, ele reconheceu a fonte da força dele. Vamos conferir no Salmo 68, verso 35. De seu santuário emana o temor do Eterno, o Deus de Israel que concede força e grandeza a seu povo. Bendito seja, ó Deus. Davi bendiz ao Senhor, pois somente o Senhor é capaz de proteger e também de defender o seu povo. O Senhor nunca falha e Deus concede vitória a todos que confiam nele, aqueles que plenamente se entregam a ele. E Davi sabia que podia recorrer ao Senhor em todo o tempo, pois receberia do Senhor a força necessária, receberia a coragem para triunfar nas batalhas. Oh, aleluia! Salmo 138, verso 3 diz: no dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Davi, ele reconhecia que o Deus que ele servia é vivo e não rejeitava a oração que era feita a ele, mas quando ele clamava por socorro, ele buscava no Senhor fortalecimento, encorajamento, e ele recebia força do Senhor. Ele era sustentado por Deus diante dos inimigos. Certa vez o rei Saul mandou pessoas vigiarem a casa onde Davi estava e era para buscá-lo para que ele fosse morto, mas Deus, ele usou Mical, a filha de Saul, esposa de Davi, para que assim Davi fosse livre das mãos de Saul. E Davi escreveu um salmo reconhecendo que a força dele era o Senhor. Salmo 59, verso 16 e verso 17 diz: eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua benignidade, porquanto tem sido para mim uma fortaleza e refúgio no dia da minha angústia. A ti, ó força minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha fortaleza, é o Deus que me mostra benignidade. Outra versão já diz assim: no entanto, eu cantarei louvores à tua fidelidade, porquanto tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro, especialmente nas épocas de crise. Ó minha fortaleza, olha que tremenda oração de Davi ao nosso Deus. Ó minha fortaleza, hinos cantarei em teu louvor, pois tu és, ó Deus, a minha suprema proteção. Ó Deus, cujo amor tem me abençoado. O nosso Deus nos abençoa, nos fortalecendo, nos abençoa com paz, nos abençoa com vitórias. Será que você tem buscado forças em Deus para conseguir resistir e sobreviver diante das dificuldades, das crises, das adversidades? Precisamos aprender que o Senhor é a
fonte da nossa força. E o salmista Asaf, ele declarou que o Senhor é a força da vida dele. No Salmo 73, verso 26, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, que diz: minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Asaf está nos ensinando que ainda que as nossas forças físicas enfraqueçam, Deus tem que continuar sendo a nossa força necessária para continuarmos confiando plenamente no poder de Deus e prosseguirmos caminhando para a vida eterna. O apóstolo Paulo, ele reconheceu que, embora tenha sido abandonado por todos, ele ficou desamparado pelos homens lá no tribunal, mas o Senhor o fortaleceu. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 17, diz: todavia o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem, e eu fui livrado da boca do leão. Olha que tremendo! Paulo estava falando para Timóteo que os amigos não estiveram com ele, mas o Senhor esteve com ele, assim como o Senhor está contigo, e o Senhor o abençoou com forças para que ele pudesse prosseguir pregando o evangelho. Que o Senhor te dê forças, que o Senhor te restaure, que o Senhor te anime para você conseguir prosseguindo, para que você possa alcançar a vitória, para que você não desista, porque assim como o Senhor animou e ajudou a Paulo, livrou Paulo da boca do leão, o Senhor pode te animar nesse momento, o Senhor pode te fortalecer nesse momento, e o Senhor pode te livrar de todos os perigos, de todas as emboscadas e ciladas do inimigo. E Paulo tinha certeza que o Senhor era a sua fonte de força. Filipenses, no capítulo 4, verso 12, verso 13, diz: sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que me dá forças, naquele que é a fonte da minha força. É no Senhor que nós devemos nos refugiar, nos fortalecer e nos animar, pois assim nós não desanimaremos diante das dificuldades, como Paulo nos mostrou, podendo ter fartura ou necessidade, estar alimentado ou com fome, estar com privações ou não. Ele, Paulo, buscava forças no Senhor e ele cria que tudo ele podia no fortalecedor, na fonte da força que é o nosso Senhor. Eu vou concluir. Nós podemos aprender com Paulo, nós podemos aprender com o salmista e nós podemos aprender com o rei Davi, que no Senhor, a fonte da nossa força, nós seremos fortalecidos. E é interessante que é no Senhor que nós encontraremos forças para podermos prosseguir diante das adversidades, diante das frustrações, diante das dificuldades, porque é o Senhor que nos ajuda a superarmos. Ele nos fortalece, Ele nos abençoa com força e Ele é quem nos dá a vitória. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou caso você tenha algum comentário ou sugestões, faça aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal Jaboque, vamos orar. Eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor Jesus, na infinita bondade, graça e misericórdia, Ele te abençoe com força nesse momento. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.